Aleluia. Hoje eu vou pregar uma mensagem, irmão, que eu posso dizer que vai ser a mensagem mais importante que eu acredito que pregarei esse ano ou em todo o meu ministério. Deus me deu um entendimento sobre algo nesses últimos dias. E ontem eu passei a tarde inteira estudando sobre isso. Essa noite acordei diversas vezes com essa mensagem. Eu sonhei que eu estava pregando essa mensagem e eu fui acrescentando pontos nessa mensagem. Então eu quero pregar de uma forma que eu nunca preguei, porque eu não quero perder nenhum detalhe do que está escrito aqui. Eu quero ser muito fiel àquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Então não se distraia, amém? Prepara o teu coração, porque eu tenho certeza que se você entender essa palavra hoje, algo vai mudar a tua história. Se você entender, o Evangelho é sobre o entendimento. A primeira parábola de Jesus, ele vai falar sobre entendimento. Saiu um semeador e ele foi semeando, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outro em solo rochoso, outro solo pedregoso, espinhoso, e um caiu em boa terra. Os discípulos perguntam a Jesus, o que isso significa? E ele vai dizer que aqui caiu à beira do caminho é aquele que foi distraído por Satanás, aquele que caiu em solo pedregoso é porque não tinha raízes, o que saiu em solo espinhoso, as preocupações da vida roubaram a palavra, mas o que caiu em boa terra, esse produziu a 30, 60 e a 100 por um, porque ele entendeu o que foi falado. Se você entender hoje o que o Senhor quer ministrar aqui nesse lugar, eu tenho certeza, alguma coisa vai acontecer na tua vida, uma chave vai virar. Então prepare o teu coração em nome de Jesus, amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, não me atrapalhe. Marcos capítulo 6, verso de número 1 ao verso de número 6. Nós vamos ler bastante versículos, então o pessoal que estiver na projeção, se prepara aí comigo. Você deixe sua Bíblia aberta, que nós vamos passar por alguns textos, para que o Senhor possa falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade. Grifa na sua palavra assim, ó, sua cidade. Só para grifar. Mas obrigado por repetir também, obrigado. Acompanhado dos seus discípulos, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esse poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus lhe disse, só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Fala comigo, honra. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração. Aquilo que o Senhor tem ministrado e batido fortemente dentro do meu coração, que o Senhor possa transpor isso para a igreja. Eu não sou melhor do que ninguém, mas o Senhor me escolheu para estar aqui anunciando o Teu Evangelho. Então eu te peço, esconde-me atrás da cruz, porque o que tem que aparecer e crescer hoje, não é o mensageiro, mas é a mensagem. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero falar um pouco com você sobre o poder da honra. É muito difícil falar sobre honra nos dias de hoje, porque houve uma deturpação do que realmente significa honra. E um pastor, toda vez que ele vai falar sobre o poder da honra, ele sempre vai tentar direcionar algo, ou a igreja, ou as pessoas ao redor sempre vão entender que está relacionado a você deve honrar o pastor. Quantos de nós já fomos feridos pela tal cultura da honra? Você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo, nós precisamos ter a cultura da honra, e na verdade, o que nós vemos muito de pastores e líderes, não é um desejo de honra, mas é um desejo de bajulação, porque ainda não entendemos o que é honra. Quantos pastores você conhece que exigiram honra demais? Você tem que me honrar. Honra até mesmo para saber
para onde você vai, com quem você vai. Se você não disser para onde vai, com quem vai, você está desonrando. E nós somos criados debaixo desse evangelho que nos traz que devemos honrar os nossos líderes, mas não sabemos o que é honra. Então, nós pendemos para uma bajulação. Nós transicionamos para uma bajulação. E muitas pessoas que estão feridas hoje com a igreja, está relacionado a esse nível de bajulação que enfrentou. Qual que é a grande questão? Se nós formos falar sobre o ministério profético, o ministério profético é real. Mas quando você entra na internet, você vê profetas revelando coisas sobre vida de pessoas pecaminosas pelo desejo simplesmente de aparecerem, fazerem um vídeo e caírem na internet. Isso trouxe uma deturpação do ministério profético. Significa que o ministério profético não existe? De forma nenhuma, ele existe. Não é porque deturparam a honra que a honra deixou de existir. Não é porque deturparam o ministério profético que ele deixou de existir. Não é porque deturparam a adoração que a adoração deixou de existir. Mas qual que é a grande questão? Aquilo que foi deturpado, ao invés de nós corrigirmos no percurso, nós eliminamos da nossa vida. Então, se houve uma deturpação em relação a dízimo e oferta dentro de uma igreja a qual você viveu, hoje você já não dizima e oferta mais. Por quê? Porque eu não creio mais sobre o pastor Rob, etc e tal. Então, nós anulamos um princípio por causa de uma ferida que geramos e que foi gerada em nós. Quem está entendendo o que eu estou falando até aqui? Então, nós vamos perceber que houve uma deturpação. Existem pastores que pregam heresia, sim ou não? Nós vamos deixar de ouvir todos os pastores que pregam agora, porque existem alguns que pregam heresia? É a mesma coisa de você destruir uma casa porque a parede rachou. Existe uma parede rachada, então vamos demolir a casa. É a mesma coisa de você pegar uma criança que acabou de fazer as suas necessidades na fralda e você jogar a criança fora, porque agora ela está com necessidades na fralda. Não, troque a fralda, conserte o problema. Nós não queremos mais consertar o problema, e isso é uma característica tão forte dentro dos nossos corações, que ao invés de consertarmos o casamento, queremos trocar de casamento. Ao invés de consertarmos o carro, trocamos de carro. Tudo nós queremos trocar. E quando encontramos alguém que pregou heresia uma vez, nós agora acreditamos que todos pregam heresia. Quando vemos que alguém profetizou por questões de like, dinheiro, achamos que todos agora serão iguais. É claro que se você for mais fundo, você vai entender tudo que aconteceu em relação à denúncia do Felca, aquilo que o Ítalo Santos fez e todos os pastores profetas que liberaram palavras sobre eles. Isso gera uma indignação no meu e no seu coração, sim ou não? Deixaremos de acreditar no profético? Não, porque o profético é da Bíblia. Nós já vimos vários casos de pastores que esbanjam bajulação. Deixaremos de honrar os verdadeiros líderes e os verdadeiros que devem ser honrados por causa daqueles que deturparam uma mensagem, sim ou não? Nós devemos continuar vivendo o que a Bíblia nos ensina. Então eu queria falar um pouco com você sobre o princípio de honra. Não é de hoje que pastores e líderes exigem lugares de destaque, posições de destaque. Nós vamos em Mateus capítulo 23, verso de número 5 ao 7, que vai dizer: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Fazem seus filactários bem largos e põem longos enfeites em suas vestes. Amam os lugares de honra, os banquetes, os assentos mais importantes na sinagoga, as saudações nas praças e que as pessoas os chamem Rabi. Jesus está falando sobre os fariseus, uma classe de líder que existia na época de Jesus. Existem líderes que, se você for um pouco a fundo, eles trouxeram uma linha do que é honra na cabeça de muitas ovelhas. Porque quando eles vão na casa de algumas ovelhas, eles pegam o celular e eles fazem um story dizendo: olha a mesa que Deus preparou para mim. Isso é honra. Eles simplesmente equiparam que honra é um nível de valorização e bajulação a qual aquele que é simples dentro da igreja nunca vai conseguir atingir, nunca vai conseguir acessar. Eles postam celulares caros, presentes caros, e fazem a gente acreditar que isso é honra para Deus. Eles buscam essa satisfação. E quando você entra num ambiente sério, numa igreja séria, você não consegue valorizar aqueles que te ensinam, aqueles que te disciplinam, te discipulam, porque você não entendeu mais o que é honra. Porque tudo se transformou numa bajulação. Nós estamos vivendo períodos difíceis, onde pessoas profetizam por dinheiro, onde eu profetizo na casa de um famoso para que eu possa receber o contato e o acesso daquele famoso.
Eu já não tenho mais o comprometimento com aquilo. E isso tem invadido as igrejas e nós temos deixado de acreditar que o evangelho tem poder para transformar. Parece que estamos tudo no mesmo sistema, parece que está tudo no mesmo pacote. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Isso também era conflitoso na época de Jesus. O que nós faremos então? Deixaremos de honrar as pessoas? Hoje nós não honramos mais pessoas porque as pessoas são ingratas. Então eu não vou honrar o pastor, eu não vou honrar o meu líder, eu não vou honrar um amigo, eu não vou honrar o meu pai, eu não vou honrar alguém porque as pessoas são ingratas e cada vez mais nós estamos se fechando para o princípio da honra. Como muitos aqui já se fecharam para o princípio profético, como muitos já se fecharam também para o princípio da adoração. Então nós estamos vivendo uma crise e o diabo tem trazido meias verdades para dentro da igreja. É mais fácil você convencer alguém da mentira do que convencer alguém da meia verdade. Então trocamos honra por bajulação. Trocamos a adoração verdadeira por canções que não exaltam o nome de Cristo. Trocamos profecias por profetadas. Não sabemos entender as coisas. E por quê? Porque estamos longe da palavra. Então eu quero hoje trabalhar com você. O que é honra, irmão? Repita comigo: honra é reconhecer o valor de alguém e corresponder a esse valor com atitudes. É eu reconhecer o valor do pastor Nilson na minha vida e com as minhas atitudes eu provar que reconheço o valor dele. Isso chama honra. É eu reconhecer o valor de algumas pessoas na minha vida e com atitudes comprovar que essa pessoa é valiosa para mim. O Senhor ele vai trazer vários pontos para nós sobre o poder da honra, o princípio da honra. Primeiro, Êxodo 20, verso número 12. Honre o seu pai e sua mãe, a fim de que tenham vida longa na terra e que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. O primeiro mandamento com promessa é sobre honrar. Honra é algo importante para o Senhor. Honra é algo importante na família. 1 Pedro 3,7 vai dizer: maridos, da mesma forma, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra. Repita comigo: honra. Como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Efésios 5,3 vai dizer: portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. O Senhor ele vai trazendo uma linha de honra aos nossos líderes. 1 Timóteo 5,17, aos presbíteros que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra. Repita comigo: dupla honra. O Senhor está nos ensinando que nós devemos honrar. Honrar é corresponder a uma valorização através de atitudes. Então ele está dizendo: honre os seus líderes, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqueles que te ensinaram, aqueles que te educaram, aqueles que pegaram na tua mão e te ensinaram o evangelho, aqueles a qual você chegou numa igreja, recebeu uma palavra e foi transformado através daquela palavra. Pastor, o que eu devo fazer? Honre essas pessoas. Só que nós estamos nos esquecendo do princípio da honra. E nós estamos simplesmente eliminando esse princípio das nossas vidas. E o quão perigoso é eliminar esse princípio da nossa vida. Nós devemos honrar as pessoas. Romanos 13, verso de número 7. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A Bíblia está repleta de textos. Romanos 12, 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Romanos 16, quando você vai ler Romanos 16, Paulo dedicou um capítulo inteiro a honrar pessoas. Eu quero agradecer a minha irmã tal, Priscila e Áquila, estiveram comigo no sofrimento. Eu quero agradecer Epá não sei o que, Epá não sei o que lá, e vai falando todos os nomes. Romanos 16 é um texto inteiro só sobre saudações, honrando quem esteve com ele na caminhada. Nós precisamos entender uma coisa: não existe o reino de Deus sem honra. Não existe cultura do reino sem o princípio da honra. Deuteronômio 5,16 vai dizer: honre o seu pai e sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa. Fala comigo: vida longa. E tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Tudo vai bem. Quando o reino de Deus acessa a nossa vida, irmão, nós precisamos entender que a primeira coisa que tem que começar a ser ativada dentro de nós
É o princípio da honra. O reino de Deus, ele tem como fundamento honrarmos pessoas. Só que o nosso coração, ele é contrário à honra. O nosso coração é rebelde. Porque honrar alguém é colocar alguém acima de você. Honrar alguém é dar maior mérito àquela pessoa do que a si mesmo. Quando honramos alguém, nós estamos abrindo mão de nós para declarar que aquela pessoa é importante. Nós começamos cedo, por exemplo, a destruir a honra das pessoas. Desde criança, nós aprendemos a destruir a honra das pessoas. Quer um exemplo? Apelido. Quem aqui teve apelido na escola? O meu apelido, sabe qual que era? Choquito. Eu tinha muita espinha na cara. E meu apelido era Choquito. Você acha mesmo que a pessoa está falando assim, Choquito, porque ele é um cara legal? Não, eles estavam tentando destruir a minha. Todo princípio de rebelião começa em tentar deturpar aquilo que Deus criou. Então, quando você apelida alguém, ou quando você julga alguém, ou quando você menospreza alguém, ou quando você diminui alguém através de alguma coisa, isso é um espírito de rebeldia dentro do teu coração, e você está indo contra o que o reino de Deus prega. Eu me lembro um dia que eu estava com o Davi na piscina do condomínio, e o Davi, ele estava pulando na água. E ele falou, pai, aí eu falava, vai, 1, 2, 3, ele pulava, caía na água. E um menino que estava do lado, um menino um pouco maior, ele foi e falou para mim assim, ele não sabe, ele é burro, olha eu, vê eu como que eu estou fazendo. E aí o menino foi e pulou. Aí o Davi ficou olhando, eu falei assim, vai lá filho, pula, você consegue. Aí o Davi foi e pulou. Você vai perceber que desde criança nós temos, dentro do nosso coração, o desejo de diminuir as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Então nós sempre vamos diminuir alguém, nós vamos diminuir a conquista de alguém, nós vamos diminuir o sucesso de alguém, nós vamos diminuir o trabalho de alguém, nós sempre vamos atribuir aquilo que alguém está construindo a algum método, a algum meio, e tornar tudo aquilo que alguém está fazendo, porque ele fez porque assim é mais fácil, ele fez porque o pai dele é pastor, ele fez porque ele teve ajuda. E nós vamos desonrando as pessoas, nós vamos diminuindo as pessoas, porque a cultura da terra nos ensina que nós devemos sempre ser maiores. Mas a cultura do reino nos ensina que nós devemos dar honra a quem merece. A cultura do reino nos quebra da cultura terrena. É por isso que Provérbios vai dizer que, Provérbios 29, 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, quando você é humilde, você honra pessoas, mas quando você é orgulhoso, o teu orgulho te faz desonrar as pessoas. Eu não sei se está dando ainda para você entender, mas a gente vai começar a trazer mais clareza agora e vai fazer sentido para você. 1 Coríntios 12, 23 vai dizer, e os membros que consideramos menos honrosos, tratamos com especial honra. Igualmente, os membros em que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os membros do nosso corpo, aqueles partes do nosso corpo que são menos honrosos, eles são tratados com algum decoro, para que possam se tornar honrados. Então as mulheres que estão aqui, provavelmente você coloca um brinco na orelha, porque o que vai chamar a atenção da orelha, que é um membro do corpo menos honroso, é quando você coloca um brinco, e aquilo chama a atenção. Você está atribuindo valor àquilo. Vocês estão entendendo, sim ou não? O apóstolo Paulo está falando sobre a igreja aqui. Ele está trazendo uma explicação sobre a igreja, dizendo, nem todos vocês que estão aqui, não achem que aquele que prega é melhor do que aquele que está na recepção. Não achem que aquele que prega é melhor do que aquele que está projetando uma letra. Aqueles que parecem ser desonrosos diante dos homens, Deus trata com maior decoro, para que haja honra. Nós temos a facilidade de honrar aqueles que são pequenos, mas nós temos dificuldade de honrar aqueles que são grandes. Temos mais facilidade de honrar aquele que está abaixo de nós, mas nós temos dificuldade de honrar, às vezes, aqueles que estão acima de nós. Porque honrar quem está acima faz com que o nosso orgulho nos evite, nos afaste disso. O apóstolo Paulo está dizendo, honre quem é pequeno, mas 1 Pedro 2,17 também vai dizer, trate todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Não é só honrar quem é pequeno, mas honre quem é grande. Nós temos a facilidade, às vezes, de honrar quem é pequeno, mas temos a dificuldade em honrar quem é grande. Mas também temos a facilidade de desprezar quem é pequeno e bajular quem é grande. Irmão, o que vai definir quem é você e o seu caráter é como você trata uma pessoa que não pode te oferecer nada na vida. Como você trata alguém que nunca pode te entregar nada nas mãos, é o jeito que é o que define o seu caráter.
Existem muitos bajuladores no nosso meio, existem muitas pessoas que são orgulhosas no nosso meio, e elas só querem uma oportunidade de tomar o seu lugar e pegar aquilo que Deus entregou na sua mão. Na verdade, nós devemos honrar a todos. Romanos vai dizer, verso de número 12 ao 10, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. 1 Timóteo 5,17 vai dizer, os presbíteros que lideram bem são dignos de dupla honra. 1 Timóteo 6,1, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Você deve honrar o seu chefe. A Bíblia vai nos ensinar a honrar as viúvas. 1 Timóteo 5,3, trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Levítico 19,32 vai nos ensinar a honrar os idosos. Olha o que vai dizer, levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam ao seu Deus, eu sou o Senhor. Quando nós olhamos o princípio da honra, nós precisamos trazer dentro da nossa cabeça a concepção de, será que nós estamos honrando as pessoas? Será que nós estamos amando as pessoas ao nosso redor? Irmão, sinceramente, o que nos diferencia do mundo lá fora? É colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja num domingo de manhã e depois voltar a viver sua vida como você vivia antes? Realmente esse é o evangelho para você? Quando a cultura do reino invade o teu coração, a primeira coisa que ele tira é o desejo da cultura terrena, de ser orgulhoso e tratar as pessoas com indiferença, ou tratá-las como se você fosse melhor do que elas. Quantos de nós honramos os idosos? Quantos de nós aqui respeitamos pessoas que são mais velhas do que nós? Quantos de nós damos atenção ao que os nossos pais dizem? Quantos de nós ainda reverenciamos e cuidamos de pessoas que necessitam de ajuda? A honra é um princípio do céu. Honrar a Deus é honrar pessoas, irmão. Honra é tão importante que o próprio Deus honra pessoas. João 12:26, quem me serve deve me seguir, e onde eu estou, ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Deus está dizendo, a honra é tão importante para mim, que aquele que me serve eu vou honrar. Deus está dizendo, eu, o Senhor, vou honrar você. Em Salmos 91, do 14 ao 15, porque Ele me ama, e eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu lhe responderei, na adversidade estarei com Ele, eu o livrarei e o cobrirei de honra. Honra é um princípio da palavra, honra é um princípio importante. Em 1 Samuel 2, do verso de número 30, a parte B vai dizer, contudo agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Nós precisamos entender uma coisa, a honra é um princípio poderoso da palavra de Deus. Quando nós vamos para dentro das nossas casas, nós percebemos que existe um espírito de desonra no nosso meio. Os filhos já não honram mais os pais. Os filhos desobedecem, batem boca com os pais. As mulheres não honram seus maridos. As mulheres se tornaram competidoras dos seus maridos. Os maridos não honram suas esposas. Vivemos num ambiente de desonra dentro da nossa casa, mas viemos para a igreja, levantamos a mão e achamos que algo vai acontecer. Nós praticamos a cultura terrena dentro da nossa casa, mas chegamos na igreja e queremos viver a cultura do céu. Não existe cultura do céu em ambiente de desonra. Não respeitamos, não valorizamos, não honramos, não amamos, não dedicamos o nosso coração. É um espírito de competição que há dentro dos lares. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, amém? Vocês estão comigo ou eu estou falando besteira aqui? Os nossos filhos acham que são melhores do que nós porque têm acesso à tecnologia. As mulheres às vezes acham que são melhores do que os homens porque foram para o mercado de trabalho. Os homens acham que são melhores que as mulheres porque sustentam a maior parte da casa. E a nossa vida cotidiana tem se transformado numa guerra, porque não entendemos o princípio da honra. Não honramos os nossos pais. Não valorizamos. A pergunta é, se você não consegue honrar aquele que você vê, como é que você vai honrar aquele que você não vê, irmão?
A grande verdade é que o que acontece dentro das igrejas é um grande princípio de desonra que existe dentro da igreja. Nós não honramos os nossos pais, nós não honramos as autoridades da nossa terra, nós não honramos os nossos maridos e as nossas esposas. Nós não honramos os nossos pastores. Você acha mesmo que nós vamos honrar a Deus? O espírito de desonra tem destruído famílias. O Senhor está dizendo, eu quero cobrir vocês com a minha honra, eu quero depositar sobre vocês a minha honra, mas uma casa em desonra, você pode estar ganhando muito dinheiro, você pode estar fechando muitos negócios, mas se você não está bem com a tua esposa, ou se você não está bem com o teu marido, a tua vida está destruída, sim ou não? A sensação de ganhei muito dinheiro, mas quando volto para casa, um ambiente de desonra, você já não tem vontade, mas está em casa. Ganhei muito dinheiro, fechei muitos negócios, mas os meus filhos não falam comigo, eu não falo com os meus filhos. Ambiente de desonra dentro da casa. Todo um ambiente de desonra rouba de nós a alegria do reino. Dentro das igrejas, os pastores querem roubar as ovelhas querem usurpar os pastores. O pastor está preocupado com a lã da ovelha, e tirar a lã da ovelha, e a ovelha está preocupada em roubar do pastor cargos e poderes que ele pode oferecer. Esse é o cenário da igreja atual. Nós nos tornamos pessoas bajuladoras e apegadas às coisas materiais, e deixamos de honrar pessoas. Trocamos a honra pela bajulação. Quão bom seria uma igreja onde o pastor se preocupa com o bem-estar da ovelha, e a ovelha se preocupa em ser uma boa ovelha. Quão prazeroso seria caminhar dentro de um ambiente desse, onde não existe troca por interesse de sugar, mas existe uma troca sincera de crescimento. O que nós vemos nos dias de hoje não é uma troca sincera de crescimento, o que nós vemos hoje é um ambiente de desonra dentro da casa do Senhor. Trocamos a honra pela bajulação, trocamos a honra pela opinião. A desonra quebra todas as coisas. E o que nos impede de viver a honra é o orgulho de acharmos que somos melhores e merecemos mais do que o outro. Por que nós não honramos? Porque somos orgulhosos. Achamos que somos melhores do que os outros. E honrar alguém pode parecer que esse alguém vai se sobressair da mim. Então eu prefiro desonrar. Você desonra aquele que cuidou de você. Você desonra aquele que te ensinou a palavra. Você desonra pessoas que investiu na sua vida. Você desonra pessoas que acreditou em você um dia. Porque honrar alguém pode parecer na tua cabeça que você se tornou menor do que ela. Pelo contrário, irmão, a honra é um princípio do reino. E todos aqueles que vivem a honra, colhem o fruto da honra. Você pode dar um glória a Deus por isso, para parecer que vocês estão animados? Eu já falei aqui diversas vezes, que quando eu cheguei na igreja, uma pessoa chegou em mim no meio do culto e falou assim, você quer ir para o acampamento de jovens? E eu falei assim, eu não sei nem o que é isso, eu não sei como que eu vou. A pessoa falou assim, se você quiser eu pago para você ir. E a pessoa foi lá, subiu, pagou o meu acampamento e falou assim, agora você vai. Essa pessoa está aqui hoje, é o Joe. Se vocês estão vendo eu pregar hoje o evangelho aqui, é por causa daquele cara que está sentado ali. Ó. Porque ele pegou R$150 do bolso dele e investiu em mim. Então eu quero te honrar, Joe. Porque a casa do Pai só existe porque você investiu na minha vida quando eu era um adolescente de 17 anos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? Esse é o poder da honra. Honrar alguém não te torna menor do que a pessoa. Honrar alguém é o princípio do reino. Nós deixamos de honrar as pessoas. Nós deixamos de acreditar nas pessoas, porque o orgulho nos faz acreditar que honrar alguém vai fazer a gente ser menor. 1 Crônicas, capítulo 22, verso de número 6 ao 7, vai dizer, Davi mandou chamar Salomão, o seu filho, e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel, dizendo, meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra, fala comigo, em honra, ao nome do Senhor, o meu Deus. Davi colocou no coração o desejo de honrar a Deus. De que forma? Eu vou construir uma casa para o Senhor, porque eu moro num palácio, todo mundo mora em casas em Israel, e o Senhor está numa tenda. Eu quero construir uma casa em honra ao Senhor, eu quero construir para o Senhor um templo. Deus mandou chamar o profeta, e o profeta foi até Davi dizendo assim, porque você me honrou, você fez comigo o que ninguém fez desde Moisés, quando nós saímos do Egito, até hoje, ninguém teve a coragem de dedicar honra a mim. Mas quem foi Davi, irmão? Davi foi um homem que dos 10 mandamentos, ele transgrediu em 3. Ele cobiçou a mulher de alguém, ele adulterou e ele assassinou uma pessoa.
Davi quebra 3 dos 10 mandamentos. Mas em Atos vai dizer, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a honra é tão poderosa, a honra é tão grandiosa, que ela tem o poder de transferir você para o maior pecador, para um homem segundo o coração de Deus. O que diferencia Davi de Saul, é que quando Saul é acusado por Samuel, de ter pecado, a Bíblia vai dizer que Saul diz a Samuel, honra-me diante das pessoas, para que as pessoas achem que o Espírito ainda está comigo, me honra diante do povo. Quando Davi perde tudo, quando Davi peca, sabe o que ele fala? Senhor, eu só honro a tua presença, tira tudo que quiser, eu não honro os bens, eu não honro as coisas, eu honro a tua presença. A honra é poderosa para restaurar vidas, irmão. A Bíblia diz que a honra é tão poderosa que se você tiver em desavença com alguma pessoa, compre um presente para essa pessoa e entregue para essa pessoa em forma de honra. E aquilo que havia de problema entre vocês será quebrado. A honra tem poder de quebrar muitas coisas. A honra é a linguagem do céu. A honra é a comunicação, é como Deus se comunica com a terra, através de honra. Davi honrou a Deus e a sua lâmpada nunca se apagou em Israel. Jó honrou a Deus e o final da tua vida foi muito melhor que o seu início. José honrou a Deus quando estava na cadeia, quando estava na casa de Potifar, ele honrou a Deus e Deus o colocou num palácio para viver coisas grandes. Deixa eu te falar uma coisa, a honra gera acesso na tua vida, irmão. Imagina se você hoje começar a honrar o teu pai, imagina se hoje você, mulher, começar a honrar o teu marido, você, marido, começar a honrar a tua esposa. Vocês têm noção do que pode começar a acontecer dentro da casa de vocês? Honra é a linguagem do céu. É por isso que o diabo tenta deturpar a honra, colocando na cabeça da mulher que ela não deve ser submissa, colocando na cabeça do homem o machismo, colocando na cabeça dos filhos a independência. O diabo entendeu que a honra é tão poderosa que ele gera um ambiente de desonra dentro da casa. Porque em ambiente de desonra você pode prosperar financeiramente, você não tem paz, você não tem felicidade, você não tem alegria. Mulheres que estão aqui, a Bíblia vai dizer que se você é uma mulher crente no Senhor, e o seu marido não é crente no Senhor, através do seu silêncio, ele se converterá ao Senhor. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque a honra, irmão, não é você querer ser maior do que o outro. A honra é através do silêncio, você vê o outro sendo quebrantado, através da humildade, você vê o outro sendo transformado. Mas tem gente que quer falar demais. O orgulho te faz querer falar demais. Se eu não falar, nada vai mudar, pastor. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, amém? Nós lemos um texto para começar, sobre Jesus. Esse texto por si só já era para poder abalar a sua estrutura. Porque ele vai dizer que ele foi para a cidade dele. E Jesus foi para a sua cidade, para a sua casa, para o ambiente a qual ele foi gerado. Quando ele chega nesse ambiente, ele começa a realizar milagres ali, sinais, maravilhas, ele começa a falar de onde lhe vem essas coisas, o povo ficou admirado, que sabedoria é essa que lhe foi dada, e este poder de realizar milagres. Só que alguém se levanta no meio daquele ambiente e começa a diminuir a honra de Jesus. Mas não é esse o filho do seu Zé? Não é esse o filho da dona Maria? Não era ele que jogava bola com nós aqui? Não é esse cara aí que não era nada? Não é esse cara aí que nós cresceu junto com ele? É esse Jesus que vocês estão falando? Você vai perceber que sempre as pessoas vão tentar diminuir você. E a honra dentro da sua própria casa é o ambiente mais difícil de ser vivido. Você não tem coragem de honrar os músicos que vêm aqui e cantam, os meninos do louvor que estão aqui, que ensaiam, chegam cedo para poder ministrar sobre a sua vida. Você não tem coragem de honrar, abençoar, validar eles. Mas se eles forem cantar em qualquer outra igreja, as pessoas vão falar, uau, como que unção. Sim ou não, Rufino? Vocês não honram os pastores de vocês, mas quando a gente vai pregar em outro lugar, as pessoas, uau, que mensagem. Pastor, fica aqui, mora aqui com nós. Jesus já disse, o profeta não tem honra na sua casa. E nós estamos impedindo milagres acontecerem na nossa vida. Nós estamos impedindo a bênção fluir dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, nas nossas relações, porque nós não honramos pessoas. Jesus está dizendo, porque eles não me honraram, milagres não podem acontecer naquele lugar.
Porque eles não me valorizaram com atitudes, milagres não puderam acontecer naquele ambiente. O dia que você começar a honrar as tias que cuidam dos seus filhos, as professoras que estão lá em cima, o dia que vocês começarem a honrar a vida delas, você vai ver a transformação que isso vai começar a gerar dentro dos seus filhos, na sua casa, através dos seus filhos, na sua família. O dia que você honrar os músicos dessa igreja, você vai começar a ver um fluir de adoração diferente dentro dessa igreja. O dia que você honrar quem te recebe na porta, você vai começar a ver um amor envolvendo esse lugar. O dia que você honrar os pastores que ministram sobre você com dupla honra, você vai ver a bênção de Deus cobrindo a tua vida. A honra é um princípio poderoso, mas nós vivemos o tempo inteiro em desonra. Nós não honramos as pessoas, nós não honramos quem nos ensinou, nós não honramos quem trabalhou para que pudéssemos chegar aqui. Por que Levítico vai dizer honre os anciãos? Porque foram os anciãos que trouxeram a realidade que vivemos até hoje aqui, irmão. Nós não conseguimos honrar os pastores mais antigos, nós não conseguimos honrar aqueles que dedicaram a vida para que o evangelho fosse pregado até chegar a nós. Agora chega os pastores com a calça apertada, parede preta, usando oversize, e a gente acha que esses caras são os bons. Minha calça não está apertada não, tá bom? Aí nós achamos que eles que têm a revelação, nós achamos que eles que são os bons agora, mas aqueles que construíram o evangelho até onde a gente chegou aqui, não, eles não prestam, eles não entendem, nós desonramos a velha geração. E por desonrar a geração anterior, nós não estamos vivendo milagre nos dias de hoje. O ambiente de desonra impede o milagre de acontecer. Mulher, começa a honrar teu marido que você vai ver milagre acontecendo dentro da tua casa. Mas é um bando de mulheres que gostam de bater boca com os maridos, um bando de mulheres que se acham superiores, orgulhosas, que só querem tratar mal o marido e os filhos, e acham que a honra de Deus vai estar dentro da casa. Um bando de homens folgados que acham que porque pagou uma conta, tem direito agora de falar o que quiser dentro da casa, e acha que é melhor do que todo mundo. Você só fez o seu papel, meu querido, mais nada. Um bando de filho folgado que se pede para lavar uma louça, faz um escândalo. É por isso que os adolescentes, a partir de domingo de setembro, vai estar aqui embaixo com nós. Para ouvir o evangelho dessa forma aqui. Não que lá em cima não tem, amém? Ai, pastor está desonrando, Val. Nada a ver. A honra é uma chave poderosa que libera acesso. Aquilo que você não está vivendo ainda no reino espiritual, é porque você ainda não aprendeu a viver a cultura do reino honrando pessoas. Você não honra aqueles que te dão aula no Enraizados. A Bíblia está dizendo que aqueles que ensinam devem ser honrados com dupla honra. Você não honra nem entrando na aula. Você não honra nem mandando uma mensagem dizendo, não vou conseguir participar. Você está achando mesmo que a sua vida vai prosperar, irmão? Você está achando mesmo que você vai crescer espiritualmente, ou crescer financeiramente, ou qualquer coisa que você acha que você vai crescer, vivendo um ambiente de desonra? Todo ambiente de desonra gera infertilidade. Quando Mical estava na janela vendo Davi adorando a Deus e dançando na presença do povo, ela desprezou Davi no seu coração, e por desprezar Davi no seu coração se tornou estéril. Toda desonra gera esterilidade. Mas quando honramos, vemos milagres acontecendo. Não é este o carpinteiro? Não é esse o fulano de tal? Não é esse o filho do seu José? Você tem dificuldade de honrar pessoas que nasceram e saíram do mesmo ambiente que você. Porque o orgulho te faz achar que se honrar uma pessoa que saiu do mesmo lugar que você, vai te tornar menor do que ela. Tem gente que não desfruta do milagre, porque não honra o profeta. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita comigo, nenhum milagre. Mais uma vez, nenhum milagre. Por causa da incredulidade das pessoas. Irmão, nós estamos falando de Jesus. Jesus estava num ambiente onde não foi honrado e por isso não aconteceu milagres naquele lugar. Se você não honra os seus pais, você não honra a tua esposa, você não honra o teu marido, você não honra aquele que te ensina a palavra, você não honra as pessoas que facilitaram a tua vida, você acha mesmo que vale a pena você levantar a mão aqui e achar que milagre vai acontecer na tua vida? Você acha mesmo que vir aqui e se ajoelhar e falar que ama a Deus vai mudar alguma coisa na tua casa? O desejo do diabo é te levar à desonra, porque milagres não acontecem em ambiente de desonra. A Bíblia vai dizer em Gênesis 9, do 20 ao 27,
que Cã, filho de Noé, desonrou Noé diante da situação a qual Noé se encontrava. Seus outros filhos, Cã e Jafé, Sem e Jafé, se eu não me engano, honraram Noé, cobriram a sua nudez. E a sentença para aquele que desonrou foi: será escravo para sempre. Tem coisas que não fluem na tua vida e não avançam na tua vida, porque você não honra pessoas, você só desonra elas. É tão sério isso que a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo 20, honre o teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da sua vida. Absalão não honrou seu pai e morreu cedo. Cuidado, porque às vezes você está preocupado com pessoas que só estão quebrando o princípio de honra, e você está tentando entrar numa guerra que não é sua. A honra é um princípio importantíssimo na cultura do reino. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Eu quero finalizar com você. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar tempo. A principal coisa que eu quero que você entenda, 1 Timóteo 1,17 vai dizer: ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor espera algo de você, igreja. Honra. Mas não uma honra com os lábios. Mateus 15, verso de número 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não. Nenhuma honra de Malaquias, capítulo 1, do 6 a 8. O filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas, ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mal? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Vocês dizem que honram o Senhor, mas quando vocês vão trazer a oferta, ele está falando aos sacerdotes, vocês trazem o pior. Mas quando você quer honrar alguém, ou às vezes ter acesso a alguém, você honra com o melhor. Vocês fazem os melhores para os governantes dessa terra, para aqueles que vocês querem aproximação, mas para mim vocês me desprezam. Apocalipse 4:11, digno és tu, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 5, do 11 ao 13, então olhei e vi uma voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, eles rodeavam o trono, bem como as criaturas viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória. A linguagem do céu é honra, irmão. A linguagem do céu é que você honre as pessoas e honre ao Senhor. Porque aqueles a qual você não honra, um dia será tirado de você. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, então ele foi embora. Jesus não habita em um ambiente de desonra. Comece a honrar o teu marido, mulher. Comece a honrar a tua esposa, homem. Comece a honrar, filhos, os teus pais. Porque senão não adianta vocês virem aqui achando que milagres vão acontecer. Comecem a honrar os seus líderes e honrar os seus pastores. Honrar aqueles que te ensinam a palavra e aqueles que manejam bem o ensino. Honre com dupla honra aqueles que estão com vocês. A quem tributo, tributo, mas a quem honra, honra. Honra aqueles que te recebem, honra aqueles que te abraçam, honra aqueles que se levantam para poder te ensinar. Honre aquilo que Deus está fazendo e levantando através da tua vida.
Porque se você não honrar, o que vai acontecer com a sua vida é esterilidade. Aqui que eu estou pregando é o Evangelho. Não adianta você vir aqui, dar 3 glória a Deus, 4 aleluia, e achar que milagre vai acontecer. Se você vive em desonra com Deus, milagres não vão acontecer na tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero te pedir 5 minutos. 5 minutos, somente isso. Para que todos nós possamos entoar um cântico ao Senhor, em honra ao nome dEle, mais nada. Mas eu quero que com esse entendimento do que é honra, eu quero que você comece a louvar o Senhor, e eu tenho certeza que a cultura do reino vai começar a invadir o teu coração, e a cultura terrena vai sair. Deixaremos de ser orgulhosos, nos tornaremos humildes, e através da adoração genuína, o Senhor nos cobrirá de honra. A Bíblia diz, Ele te cobrirá de honra. Levanta a tua voz, comece a honrar a Ele nesse lugar.